A Revista Espírita do ano de 1858, no mês de janeiro, apresenta, na sua introdução: discutiremos, mas não disputaremos. A rapidez com que se propagaram em todas as partes do mundo os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios que neles vislumbraram desde o início a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. As novas ideias que surgem desses fenômenos popularizam-se cada dia mais, e nada lhes pode deter o progresso, pela simples razão de que estão ao alcance de todos, ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá que se manifestem. Se os abafam aqui, reaparecem em 100 outros pontos. O que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural, e perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os possa amedrontar. Dá-se com as manifestações espíritas a mesma coisa que se dá com o sonambulismo. Se não se produzirem à luz do dia e publicamente, ninguém impedirá que ocorram na intimidade, pois cada família pode descobrir um médium entre seus membros, das crianças aos velhos, assim como pode encontrar um sonâmbulo. Quem, pois, poderá impedir que a primeira pessoa que encontremos seja médium e sonâmbula? Sem dúvida, os que o combatem não refletiram nisto. Insistimos, quando uma força está na natureza, pode-se detê-la por um instante, porém, jamais aniquilá-la. Seu curso apenas poderá ser desviado. Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, seja qual for a sua causa, está na natureza, da mesma forma que o magnetismo, e não poderá ser exterminada, como a força elétrica também não o será. O que importa é que seja observada e estudada em todas as suas fases, a fim de se deduzirem as leis que a regem. Se for um erro, uma ilusão, o tempo fará justiça. Se, porém, for verdadeira, a verdade é como um vapor. Quanto mais se o comprime, tanto maior será a sua força de expansão. Causa justa admiração que, enquanto na América somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos. A França, o país da Europa, onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões, ligando por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem.
e a caridade evangélica para com todos. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Certamente, não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata. E é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos, por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. Chegou o Espiritismo ao estado de ciência? Se por isto se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir, pelo menos, os princípios gerais, onde começa a ciência. O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo senão um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que vê. Todavia, como nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto nolo permita, o estado dos conhecimentos adquiridos, dirimir as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, na qual a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais geral, tudo prova que tem ocorrido desde as eras mais recuadas. A consequência capital que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo e, dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. A existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral em Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Nazianzeno e tantos outros pais da Igreja. Essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admitiram-na os mais sábios filósofos da antiguidade: Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas,
os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, a encontramos entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Wilis e nas Valquírias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos léxios e nos domésticos Doujne dos eslavos, nos Ourish e nos Brones da Escócia, nos Poupicans e nos Tensarpolics dos bretões, nos Semis dos Caraíbas, numa palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, nos silfos, gnomos, fadas e duendes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os indígenas da América do Norte e os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e até entre os estúpidos selvagens da Nova Holanda. Sejam quais forem os absurdos que cercam essa crença e a desfiguram segundo os tempos e os lugares, não se pode discordar de que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos deturpado. Ora, uma doutrina não se torna universal, não sobrevive a milhares de gerações, não se implanta de um polo a outro entre os povos mais diversificados, pertencentes a todos os graus da escala social, se não tiver fundada em algo de positivo. O que será esse algo? É o que nos demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações que possam existir entre tais manifestações e todas essas crenças é buscar a verdade. A história da doutrina espírita, de certo modo, é a história do espírito humano. Teremos que estudá-la em todas as fontes, que nos fornecerão uma mina inesgotável de observações tão instrutivas quão interessantes, sobre fatos geralmente pouco conhecidos. Essa parte nos dará oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares, delas destacando o que toca à verdade, à alegoria e à superstição. No que concerne às manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. De igual modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas e que revelam seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. À narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta do conjunto dos princípios. A respeito, faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos, fazendo sempre abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada, e da qual não seremos senão meros intérpretes. Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como as evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas, que, muitas vezes, não são menos instrutivas, numa palavra,
abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais somos testemunhas diariamente e para os quais se procuraria inutilmente a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Nesta categoria, classificaremos, por exemplo, a simultaneidade de pensamentos, a anomalia de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados pela fatalidade e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degenerescência, etc. A citação dos fatos acrescentaremos a pesquisa das causas que os poderiam ter produzido. Da apreciação desses fatos ressaltarão naturalmente ensinamentos úteis a respeito da linha de conduta mais conforme à sã moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem por meio dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudaremos em seu estado presente e no futuro, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Por mais abundantes sejam nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência para suplementá-la. Contamos com o concurso benevolente de todos quantos se interessam por essas questões. Seremos, pois, bastante reconhecidos pelas comunicações que houverem por bem transmitir-nos acerca dos diversos assuntos de nossos estudos. A esse respeito, chamamos a atenção para os seguintes pontos sobre os quais poderão fornecer documentos. Manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Fatos relativos ao poder oculto atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos. Lendas e crenças populares. Fatos de visões e aparições. Fenômenos psicológicos particulares que, por vezes, ocorrem no instante da morte. Problemas morais e psicológicos a resolver. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. Indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas
com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhes dar autoridade. Não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que, para isto, sejamos formalmente autorizados. Fim.